Bom dia, galera! A aula de hoje é sobre célula. Yes! Bora, Greg. Bora. Esse aqui é Greg, o tucano. Vamos, Greg. A aula hoje é célula. Yes! Pessoal, o assunto de hoje é célula. O meu nome é Altani Pessoa. Eu sou professor de ciências. E a aula de hoje é célula. Vamos lá? O que é a célula? A célula é a menor unidade que forma o ser vivo, certo? Ela tem formas e ela tem funções definidas. Na célula, ela pode realizar a nutrição, liberar energia e se multiplicar. Que energia é essa que a célula produz e libera para o corpo? É a energia para que nós possamos estar vivos. Andar, falar, pensar, tudo isso gasta energia. Onde é que é produzida essa energia? Na célula. E a gente vai ver isso hoje. Yes? Existem formas e funções da célula, certo? O nosso corpo tem cerca de 200 tipos de células. Sua forma varia de acordo com a função. Então, cada célula ela vai ter uma forma e ela vai ter uma função. Por exemplo, eu tenho aqui um neurônio, que é uma célula estrelada. Essa célulazinha verde aqui, ó, é uma célula do cérebro. Nós temos aqui ao lado uma célula muscular. Essa célula muscular ela é fusiforme. A ponta dela é afilada, ó. Afinada aqui, ó, como um fuso. Você pega e estica e afina a ponta. Onde é que nós temos esse tipo de célula? Nos músculos. Aqui nós temos células arredondadas, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias. Essas células estão aonde? Na corrente sanguínea. É como se fosse um pneuzinho. E ele tem uma abertura, é vazada a célula. Olha ela aqui. E nós temos a célula da nossa pele, células epiteliais, ok? As células epiteliais, elas são cúbicas e cilíndricas. Olha aqui a forma cúbica delas aqui, ó. Célula cúbica, como se fosse um cubo. E cilíndrica, professor? Professor, tá aqui, ó. Cilíndrica é essa estrutura aqui da garrafa. Ela tem uma forma cilíndrica. Então, a célula epitelial, elas são células cilíndricas, como um cilindro, e também cúbica, ok? Como um cubo. Seres unicelulares. Os seres unicelulares são aqueles que apresentam apenas uma célula. Nós temos o paramécio, nós temos a ameba e nós temos a bactéria. E aqui nós temos os fungos, ok? Nesse lado aqui, ó, os fungos aqui. Aqui nós temos uma ameba. O que é que a ameba ela pode causar no nosso organismo? Aquela diarreia. Ela se localiza no intestino. E de repente você tem aquela dor, e vai ao banheiro e brá! Ok? Quem é que pode estar causando essa diarreia? Uma ameba. Ou então uma infecção bacteriana. Precisa ser investigado, certo? Vamos lá. Seres pluricelulares. Os seres pluricelulares, eles apresentam, ó, várias células. Milhares de células, ok? Muitas células. Nós temos seres pluricelulares. Nós temos o tucano, Greg, o tucano. Nós temos aqui um peixe, uma árvore, um inseto, uma abelha aqui, ó. Nós temos aqui um vegetal também pluricelular. Por quê? Porque o pluricelular tem várias células. E aqui nós temos uma alga, ok? Aqui no canto, aqui em cima. De novo. Pluricelular e unicelular. Pluricelular tem várias células. Unicelular apresenta apenas uma célula. Quem são os pluricelulares? No exemplo aqui nós temos o cachorro, nós temos uma tarântula, nós temos aqui um cogumelo e um vegetal. E unicelulares nós temos os protozoários e aqui algumas bactérias aqui no meio. Vamos lá?
Agora a gente vai ver a diferença entre célula eucariótica e célula procariótica. Na célula eucariótica, ou eucariota, nós temos um núcleo aqui. Na célula procariota, nós não temos núcleo. Nós temos um material genético solto aqui, ó, no citoplasma, que é verde. Célula eucariota, eu tenho a membrana plasmática, tenho o citoplasma em azul e tenho o núcleo. Dentro do núcleo eu tenho um material genético aqui, ó. Na célula procariota não, eu tenho a membrana plasmática, eu tenho o citoplasma e esse material genético está solto no citoplasma. Qual é a diferença? Pessoal, a diferença é a célula eucariota, o material genético está solto no citoplasma. Vamos lá? Partes da célula. A célula ela tem 3 partes. Ela tem a membrana, ela tem o citoplasma aqui, ó, amarelinho, e ela tem o núcleo. Quais são as partes da célula? Membrana, citoplasma e núcleo. É o que a gente vai ver agora. A rocha. Olha só a célula. Membrana plasmática, aqui, ó, qual é a função da membrana plasmática? Separar o meio externo do meio interno. E ela seleciona tudo que entra e tudo que sai da célula. Pessoal, o que é que entra na célula? Oxigênio. O que é que entra na célula? Glicose. E o que é que sai? Sai as excretas e sai também o CO2. Entra oxigênio na célula e sai CO2. Em azul aqui nessa célula, nós temos o citoplasma. O que é o citoplasma? É um material gelatinoso. O que é uma coisa gelatinosa? Mole. E ele contém bastante água. É chamado também de hialoplasma. E aqui no centro nós temos o núcleo. Qual é a função do núcleo da célula? O comando. O comando da célula está onde? No núcleo. Que comando é esse? Produzir proteína, se multiplicar, transportar substância no interior da célula. Tudo isso recebe um comando. Quem é que dá o comando? O núcleo. Ok? O núcleo contém o quê? O material genético e contém as fitas de DNA, onde estão as nossas características. A cor da pele, a nossa altura, formato do olho, formato do nariz. Todas as nossas características estão registradas aonde? No gene. E os genes estão aonde? No núcleo. Organelas celulares. Órgão e organela. Organela é um pequeno órgão. Quais são as organelas? Eu tenho a mitocôndria, eu tenho o ribossomo, o complexo de Golgi, os lisossomos, os cloroplastos, que fazem parte das células vegetais, e o retículo endoplasmático. Vamos ver agora cada um, ok? Organelas da célula ou citoplasmática. Vamos ver primeiro as 3 divisões da célula. A membrana, que envolve a célula aqui, ó, separa do meio externo do meio interno. O citoplasma em azul, ó, e aqui eu tenho o núcleo. Esses 3 são as partes da célula. As organelas estão dentro da célula. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a célula. O citoplasma de amarelo, ele é composto por um material gelatinoso. Gelatinoso quer dizer o quê? Parece com uma gelatina. Dentro dele eu tenho as organelas, ó, que foi falado. A mitocôndria, pode ter cloroplasto se a célula for vegetal, ribossomos, retículo endoplasmáticos e por aí vai. Complexo golgiense, ok? Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho o vacúolo, eu tenho, se eu e você estamos liso, nós somos o quê? Lisossomos, certo? Yes? Então eu tenho o vacúolo, lisossomos, eu tenho mitocôndria e tenho o retículo endoplasmático aqui, ó, que são organelas, e o complexo golgiense. Organelas, mais uma vez, são pequenos órgãos que estão mergulhados aonde?
no citoplasma. Vamos ver. Pessoal, nós vamos estudar uma organela que tem a ver com a respiração celular. Antes, porém, nós vamos dar uma revisada na respiração pulmonar. O que é a respiração pulmonar? Eu inspiro, recebo oxigênio, chegou no meu pulmão. Do meu pulmão, esse oxigênio, ó, ele vai através da corrente sanguínea abastecer os órgãos. O fígado, o estômago, o pâncreas. O oxigênio vem pelo sangue, chega nos órgãos, ó, deixa esse oxigênio aqui, ó, e recebe quem? O gás carbônico aqui, ó. Não já passou pela célula, ó? Aqui é cheio de célula. No fígado, no estômago, no pâncreas. Todo o nosso corpo é formado por milhares de células. Então, entrou o oxigênio, chegou nos tecidos, nos órgãos, ó, liberou o oxigênio e recebeu o gás carbônico aqui, ó. Aí esse gás carbônico vem pela corrente sanguínea e chega até o pulmão. Quando chega no pulmão, esse gás carbônico é liberado. Vamos ver, ó. Inspirei oxigênio, ó. E liberei gás carbônico. O processo agora dentro da célula. Entrou oxigênio dentro da célula, ó, sofreu uma reação e liberou quem? Gás carbônico. Liberou quem? Água. Quem é que chega na célula também? Glicose. De onde vem a glicose? Do alimento. A glicose chega na célula através do sangue, juntamente com o oxigênio. Ocorre uma reação entre os dois, vai liberar gás carbônico, água e vai liberar também energia. Quem é que realiza isso? A mitocôndria. A mitocôndria não pode esquecer. Importantíssimo. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Como é que isso ocorre? Como eu já falei. A célula vai receber matéria orgânica, que no caso seria a glicose. A glicose vai reagir com o oxigênio. Nesse momento está ocorrendo o quê? A respiração celular. Essa respiração celular vai receber glicose e oxigênio e vai produzir CO2 e água. Então, recebe glicose do sangue e recebe oxigênio. Ocorre a respiração celular, que é uma reação química, e produz gás carbônico e água. E libera energia aqui, ó, ATP. ATP é energia liberada para nosso corpo, ok? Vamos lá? Mais uma vez, se você é liso e eu sou liso, nós lisossomos, ok? Vamos ver os lisossomos e o complexo golgiense. Eu tenho aqui uma célula, ó, a membrana plasmática aqui na célula azul, e agora um corte dessa célula. Observando a membrana plasmática, vai chegar uma partícula alimentar. Como é que chega essa partícula alimentar? Via sangue. Aqui passa uma corrente sanguínea, ó, um vaso sanguíneo, libera alimento para a célula, ou pode liberar oxigênio. Pequenas artérias aqui, ó. Então vai liberar o alimento ou vai liberar oxigênio. Nesse caso aqui vai liberar o alimento. O que ocorre com a membrana? A membrana vai invaginar, ó, e vai englobar esse alimento. Ela englobou esse alimento, a célula percebe que o alimento chegou e vai liberar lisossomo. Qual é a função do complexo golgiense? Liberar os lisossomos. Esses lisossomos contêm enzimas aqui, ó, lilás. Vai pegar esse alimento e vai digerir. E vai alimentar a célula. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso, que está aqui, ó? O retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer o transporte de substâncias dentro da célula, certo? Ó, vesícula de transporte. Ele transporta, vai para o complexo golgiense, ocorre um processo aqui dentro, ó, e desse processo ela libera quem? Lisossomos, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só botar nos comentários. Aí aqui, ó,
eu tenho os lisossomos. Os lisossomos vai digerir essas partículas alimentares e vai fazer a digestão celular. Poderia ser um invasor, uma bactéria. Quem é que vai atacar essas bactérias? O lisossomo. Vai fazer a digestão da bactéria, destruir. Se ele não conseguir destruir, aí, meu amigo, aí complica, né? Yes! Vamos lá. Diferença entre a célula vegetal e a célula animal, ok? Qual é a principal diferença? Nós temos várias organelas aqui, ó. E essas organelas são comuns às duas células. Ao núcleo, tem nas duas células, retículo endoplasmático, tanto o rugoso como o liso. A membrana plasmática, as duas células possuem, a célula vegetal e a célula animal. O complexo golgiense, o complexo de Golgi, as duas células também possuem. Citoplasma também. E ribossomos. Destacando aqui, ó, qual é a função do ribossomo? O ribossomo ele tem a função de síntese de proteína. O que é síntese? Síntese é produção de proteína. Os ribossomos vão produzir proteínas. Proteínas para onde, professor? Proteínas para o nosso organismo. Proteínas celulares. Para formar as várias células do nosso organismo, elas são formadas por proteínas também. Certo? Qual é a principal diferença entre a célula vegetal e a célula animal? A célula vegetal ela tem o quê? Cloroplastos. E a célula animal não tem. A célula vegetal ela tem parede celular, ok? Então, duas diferenças importantíssimas entre a célula vegetal e a célula animal. Qual é? Qual é a diferença? A célula animal, a célula vegetal, ela tem cloroplasto, não é isso? Não é isso, Greg? Cloroplastos. E tem também parede celular. Isso? Sim ou não? Bora lá? Os cloroplastos que estão presentes na célula vegetal. Olha aqui, ó, a membrana plasmática, como toda célula tem. A célula vegetal também tem outra estrutura, ó, chamada de parede celular ou parede celulósica, porque é formada por celulose. É essa celulose que nós utilizamos para a produção de papel, viu? Produção de papel, viu, Greg? O que é que nós utilizamos? A celulose, que é a parede celular da célula vegetal. Ok? Onde estão os cloroplastos? Os cloroplastos estão aqui, ó. Olha o cloroplasto aqui. Essa estrutura aqui é chamada de cloroplasto. Uma estrutura parecida com ela, a mitocôndria. Essa aqui é a mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular e produção de energia. Qual é a função do cloroplasto? A função do cloroplasto é armazenar clorofila e realizar a fotossíntese. Eu tenho uma folha, ó, foi tirado um pedaço dessa folha e observado no microscópio. No microscópio eu vi o quê? Eu vi essa estrutura chamada de cloroplasto que contém a clorofila. Qual é a função? Responsável pela fotossíntese. Yes! Até a próxima. Dá um biolike e ajuda o canal a crescer. Yes!